Boa tarde, mais um podcast da Casa da Cultura. O nosso podcast é lugar de gente bonita que faz a nossa região, é lugar de memória, é lugar de história. O nosso podcast, ele é feito por gente que faz Marabá, que faz a macro Marabá. Seja você um mecânico, seja você um médico, seja você da área da justiça, seja você da área acadêmica, você trabalha por Marabá e pela região, então você faz a nossa região. Hoje, nossa convidada especial é nossa parceira do Ministério Público, parceira da Casa da Cultura. O Ministério Público e a Casa da Cultura mantêm uma excelente relação de parceria voltada para o meio ambiente, e encerrando o mês sobre o meio ambiente, nós recebemos a promotora Alexandra Mardergan, e a Mardergan vai se apresentar para nós, falar um pouquinho de como ela chega à promotoria, da caminhada, da trajetória dela, de como chega à promotoria e da vara que ela responde hoje, da promotoria que ela responde hoje, né? O nosso podcast, para você que está nos ouvindo, tem como principal público as crianças, as escolas, os professores do ensino de base, e a ideia é a gente falar com a massa, com gente como a gente. Então, a gente aqui não busca falar palavras bonitas, falar um discurso eloquente, mas a gente busca se comunicar e passar uma mensagem. Esse mês encerrando sobre o meio ambiente. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde a todos, a você que nos assiste. É um prazer, poder estar aqui e, de alguma forma, compartilhar aquilo que tem sido a nossa vivência no dia a dia na promotoria, e em especial no Ministério Público. Doutora, hoje você responde pela promotoria agrária. Fale um pouquinho para a gente da sua caminhada para chegar na promotoria agrária. Bom, eu estou no Ministério Público há 16 anos. Eu costumo dizer que eu nasci para ser promotora de justiça, não poderia ser outra coisa. Esse sempre foi um sonho, eu estudei para isso, passei por todos os obstáculos para chegar a um dia a realizar esse sonho, e com a graça de Deus eu consegui. E assim, eu nasci na roça e me criei na roça, saí da roça, eu tinha 10 anos, quando fui ser alfabetizada. Até então nunca tinha visto nenhum lápis. E apesar de ter passado por muito sofrimento ainda na infância, na zona rural, trabalhado, e eu não deixei de amar a roça, Eu costumo falar que eu saí da roça, mas a roça jamais saiu de mim. E eu gosto muito. E quando ingressei no Ministério Público, comecei outras promotorias, Mas sempre foi um desejo assumir a promotoria de justiça agrária, que naquela ocasião não foi possível. Eu fiquei aí uma década na infância e agora há 11 meses eu consegui a remoção para a PJ agrária. Foi uma escolha, eu realmente estava precisando dar uma mudada, novos ares, apesar de amar a infância. Agora eu falo que eu estou na infância rural, porque eu realmente tenho uma paixão pela infância. E agora na promotoria de justiça agrária eu resolvi fazer um trabalho diferente. Eu falo, olha, não sei se está melhor, se está pior, eu só sei que está diferente. Sim. Doutora, explica pra gente qual é o grande papel, qual é a grande função do Ministério Público, de um promotor para a nossa sociedade. Olha, o Ministério Público, isso é uma instituição que tem amparo constitucional. Ela é fundamental, indispensável no Estado democrático de direito. E assim, o promotor de justiça, ele tem uma função muito importante numa sociedade, porque ele é um verdadeiro defensor dos direitos da sociedade. Então, sempre que tem direitos violados, saúde, educação, meio ambiente, direito à vida, enfim, são inúmeros direitos. É mais fácil falar o que a gente não faz do que o que a gente faz. Então, é importante que a sociedade não só saiba do valor, da importância que tem o Ministério Público e o promotor de justiça, mas que também saibam que é uma instituição que está de portas abertas. O atendimento ao público é o nosso grande carro-chefe, poder atender o cidadão, poder ouvir a sua necessidade, aquilo que está sendo o seu direito violado. Na promotoria de justiça agrária,
Essencialmente, nós atuamos com o objetivo voltado para a pacificação social, para a realização da justiça social no campo. Então, nós atuamos onde tem conflitos agrários, grilagem, violações de direitos no campo, das comunidades e povos tradicionais, todas as questões que diz respeito à produção sustentável, enfim, e muitas outras. Então, sempre que tiver um direito violado, muito dificilmente não cabe um promotor de justiça para atuar. Ótimo. Agora que a gente já conhece um pouquinho do papel do MP, um pouquinho do papel de um promotor, fala pra gente um pouquinho do comprometimento profissional de um promotor e fala especificamente agora sobre a atuação da promotoria agrária. Olha, é assim, como eu disse, o Ministério Público tem muitas funções, né? Então, o promotor, ele tem muitas atribuições, especialmente aqueles promotores de uma cidade que a gente chama de primeira entrância, tem só um promotor, só um juiz. Então, aquele promotor, ele é responsável por todo o trabalho daquela cidade. Em cidades como Marabá, que nós temos vários juízes, então nós temos vários promotores, isso significa o quê? Que cada promotor atua especificamente numa área, que é a atuação especializada. Em Marabá a gente tem promotor do meio ambiente, promotor do consumidor, promotor de família, promotor do criminal, do júri, da criança, do idoso, da pessoa com deficiência. Então, tá bem dividido. É bem dividido e isso é muito bom, por quê? Porque possibilita que o promotor ele possa atuar melhor. Essa é a ideia, porque você vai trabalhar com uma matéria mais específica, vai estar focado naquilo. Qual tem sido a demanda, então? Você responde pela 12ª promotoria, né? E qual tem sido a demanda, a grande demanda, então, já que vocês já estão em Marabá, bem divididos, podendo se dedicar quase que exclusivamente àquela área, né? Claro que a gente acaba com os amigos e com os colegas no dia a dia discutindo assuntos de outras promotorias também, com certeza. Porém, a sua grande demanda na 12ª Vara? Olha, hoje a Promotoria de Justiça Agrária enfrenta muitos problemas, mas o que tem sido mais marcante ainda é a questão da regularização fundiária e também das violações ao meio ambiente. E os conflitos, né, tudo passa pela regularização fundiária. Então, eu digo, regularização fundiária é a base. E esse é um grande gargalo que nós temos, não é só na nossa região, no estado de modo em geral. Tem sido um grande desafio conseguirmos atuar para suprir essa demanda. 2024 e ainda tem tanto problema. É exatamente essa reflexão que eu faço. Eu falo, nossa, tantos anos que se fala e quando você vai ver lá na ponta, lá na prática, realmente aquela situação se perdura há 20, 30 anos. Para você ter uma ideia, nós temos aí pessoas em áreas ocupadas que estão aí há 3 décadas, em áreas que foram destinadas e até hoje não foi regularizado. O que quer dizer isso? Que até hoje a pessoa não tem o documento do seu pedaço de chão. Tecnicamente, ela ainda não é dona, mas apesar de tudo isso, ela está ali produzindo com muito esforço e com pouquíssimo apoio. E ele não tem direito, perguntas, tá? Eu imagino que quem esteja do outro lado saiba tão pouco quanto eu. Ele, com isso, sem o documento, não tem direito à aposentadoria, a um investimento, a um financiamento, ou tem? Olha, a aposentadoria até dá e é mais fácil conseguir que é trabalhador rural. Agora, a linhas de crédito, acesso a financiamentos, isso ele não vai ter. E mais, políticas públicas também voltada para esse povo, digamos que está numa área que ainda não está 100% regularizada, então tudo isso é mais difícil para você colocar um posto de saúde, escola, isso em regra tem, mas também é difícil manter ali a qualidade do ensino, suprir com equipamentos, tem sido uma briga. Inclusive nós temos criado no MP um grupo de estudo de educação no campo, justamente por causa dessa deficiência. Muito interessante. Depois você fala mais sobre isso. A Promotoria Agrária, da qual a senhora é titular, lançou um programa Raízes Sustentáveis. Eu tenho acompanhado, acho bastante interessante.
mas para o nosso público que não tem acompanhado, vai passar a acompanhar a partir de agora. Fale um pouco para a gente sobre Raízes Sustentáveis. Olha, o programa Raízes Sustentáveis tem sido assim, valoroso demais para nós, por vários motivos. O primeiro deles é que ele tem nos levado, e a ideia começou daí. Eu tenho visitado as comunidades, enfim, eu tenho passado praticamente todo o mês indo junto às comunidades. E ao fazer isso, eu percebi o quão difícil é a vida desse povo para poder produzir, que é algo básico. Parte disso em função disso que eu acabei de dizer, da ausência de regulação fundiária e, portanto, a ausência a acesso a crédito, linhas de crédito, ou seja, ele não tem como produzir se ele não tem como financiar a produção, porque isso demanda custo, investimento. E daí nasceu o programa Raízes Sustentáveis. E eu tenho ficado muito feliz porque ele já dá frutos, literalmente, né? E o Raízes Sustentáveis tem sido bom, por outro lado, porque nós temos buscado e conseguido uma atuação em parcerias. Então, a gente tem buscado aí parceiros como o próprio município, o SEBRAE, a SEDAP, o Sindicato dos Produtores Rurais, Mulheres do Agro, a própria Fundação Casa da Cultura tem sido uma parceira e muitos outros. E eu descobri que, apesar das instituições e ONGs não terem tudo o que precisam, se nós nos juntarmos, nós conseguimos um resultado melhor, porque às vezes o que falta a um órgão tem no outro, sem que você faça um dispêndio financeiro. Isso foi maravilhoso. E esse foi, assim, a meu ver, um grande ganho, poder facilitar, fomentar essa atuação interinstitucional. Isso foi muito bom. E as famílias têm sido valorizadas com isso, porque você vai até o local, você ouve, identifica a necessidade, a vocação para produzir, com que ela gosta de trabalhar. E a partir daí oferece a ela, dentro daquilo que a gente tem no hall de projetos, o que ela gostaria de trabalhar. E tem sido muito bom, porque as pessoas têm já conseguido resultados, já tem gente fazendo reinvestimento por conta própria, né, melhorando sua capacidade de produção. E assim você percebe que as pessoas estão mais felizes, porque ela conseguiu descobrir que ela, afinal, pode produzir, pode trabalhar. Isso é maravilhoso, você ganhar seu próprio dinheiro, trabalhar, melhorar a autoestima, a sua relação, né, de pertencimento com o lugar, você passa a gostar mais daquele lugar, né, ver que o seu trabalho realmente oferece retorno, que ao final você consegue vender o seu produto, ter um dinheirinho. Isso é maravilhoso. Eu acompanhei que vocês fazem, e aí é curiosidade, tá? Eu estou no lugar de quem está nos assistindo agora, não sabe nada sobre o programa Raízes. E eu assisto, acompanho lá, e como curiosa, eu percebi que vocês fazem primeiro uma conversa com o agricultor, com o pessoal ali daquela área, descobrem o que eles gostam de trabalhar, incentivam o que eles já fazem, ninguém está inventando a roda, né? Isso é muito bom, porque um projeto ele só funciona quando a comunidade abraça. E para a comunidade abraçar, ela tem que ter um sentimento de pertencimento a isso, senão ele não funciona. E eu percebi que vocês fizeram isso. Observaram lá e levaram a ajuda, né? Então chega a ajuda e eu fiquei me perguntando de onde vem. É o Ministério Público que tem esse dinheiro? É o parceiro que tem esse dinheiro? Chega lá sistema de irrigação, chega peixe, chega abelha. Se eu estiver errada, me corrija depois. Chega frango, chega sementes. E aí eu fiquei me perguntando, de onde vem isso? É um dinheiro do Ministério Público? São os parceiros que têm? Como ter acesso a isso? E já tem gente perguntando, porque a Casa da Cultura é parceira do MP. E aí já tem gente perguntando, para conseguir aquele programa lá do MP. Eu disse, meu Deus, esclareça pra gente. Olha, o MP não tem dinheiro para isso e não pega dinheiro. Eu falo, o que a gente tem feito é juntar o povo, é juntar aqueles que podem contribuir. Eu saio por aí, convido um, convido o outro, falo e peço apoio. E as instituições, por exemplo, em Marabá, o parceiro fundamental é a Secretaria de Agricultura do município, por meio, né, da prefeitura. Então, o prefeito abraçou a ideia, começamos aqui. É claro que nós estamos trabalhando e expandindo para os 23 municípios que compõem a região agrária. Então, a gente já tem raízes sustentáveis em outros municípios. Em Marabá, ele está no estágio bem mais avançado.
E aí, o Estado tem contribuído, o município e voluntários mesmo. Outra coisa que nós temos feito com relação à destinação é feito acordos, né? E que é no âmbito de um outro projeto que é o Bom Destino, e junto com a PJ Ambiental, a PRF, o IBAMA, a Polícia Federal e a Secretaria de Meio Ambiente do município, e também a vara agrária, né, porque o juiz agrário ele também anuiu nesse projeto, nós conseguimos destinar apreensões, especialmente madeiras, para serem utilizadas no âmbito desse projeto. Então a gente usa aí, por exemplo, estaca, a gente usa para plantação de maracujá, para o pastejo rotacionado, nos PAs, que temos uma bacia leiteira aqui no PA Lajedo e Cedrinho. Então isso tem dado muito resultado. Então vem essencialmente do poder público e de doações de voluntários. Nós ainda queremos chegar ao ponto de podermos conseguir entidades para receber recursos, mas ainda não estamos lá. Hoje funciona assim, com doações e com o custeio do município. As expectativas para crescimento de um programa desse nível? São muitas. E eu digo que é imperativo esse crescimento, porque tem dado certo, então vale a pena nós investirmos nisso. Até porque a ideia é assim, nós apoiamos uma família, então o que eu sempre falo para eles, olha, vocês não vão viver eternamente no projeto, você daqui a pouco vai ajudar outra pessoa. A abelha, por exemplo, você tem aqui o seu apiário, né? Daqui a pouco você já pode, né, dividir as suas abelhinhas e dar para outro que vai começar o projeto. Sim. E assim sucessivamente. Então, a gente consegue levantar ali uma família, ficou bem, a gente passa para outras pessoas, porque tem muita gente que precisa e merece. E tem dado resultado, porque a gente acompanha, fiscaliza, e isso é muito bom. E também a gente dá uma assistência técnica, uma orientação. É um ponto que nós precisamos melhorar demais, porque precisamos dessa mão de obra. Estamos tentando fazer aí uma cooperação junto às faculdades, para ver como é que a gente consegue acessar, né, esse apoio para contribuir na mão de obra, na assistência técnica, junto Sim. aos produtores. Outro desafio é a irrigação, né? Porque no período de sol realmente fica bem difícil manter. Sol para cada maravilhense. Exatamente. E a irrigação vai proporcionar aí uma produção, né, contínua. Então, esse é um dos objetivos e um dos sonhos, poder irrigar toda a produção. E esse pequeno produtor é quem abastece Marabá, Itupiranga, né, todas as cidades aqui próximas. Esse pequeno agricultor é quem abastece. E se a gente tem um alimento de qualidade e que chega do nosso pequeno agricultor, a gente consequentemente paga mais barato do que aquele caminhão que traz de fora e gasta muito mais, né? E já chega muitas vezes até estragado. E come melhor também. Sim, come melhor porque é fresquinho, né? E eu frequento a Feira das Laranjeiras. Muito bem. Mas por vezes a gente frequenta a Feira da Velha Marabá, a Feira da 28, aqui é pertinho da Casa da Cultura, né? A gente tem o privilégio de tá podendo ir lá comprar uma fruta, comprar uma coisa e outra, e na grande maioria desse pequeno agricultor que traz para Marabá, que abastece a cidade, né? Doutora, há 11 meses, né, na promotoria, e o seu trabalho ele tem sido diferenciado e já tem sido reconhecido pela sua presença nos municípios. Todos os municípios você tem visitado, todos os municípios você tem ido conhecer em loco, faz diferença? Total diferença. Olha, tem sido muito puxado, cansativo, mas muito gratificante, faz toda a diferença. Uma coisa é você olhar para um papel frio, não importa quão trágico é aquilo que ele te traz, você vai ler. Outra coisa é você ir, é você ver, olhar nos olhos, né? Olhar as mãos daquele povo que realmente trabalha, aquela pele castigada pelo sol, saber ali a dureza que é trabalhar na roça, produzir. Não é fácil não é fácil, então faz muita diferença. E da feita que você vai e vê aquilo, você não consegue esquecer, aquilo fica te martelando. E eu acordo às vezes de madrugada e fico lembrando, ai meu Deus, comunidade tal, gente, eu preciso arrumar um jeito de ajudar aquele povo. Então faz muita diferença.
Sem falar que eles se sentem valorizados e devem ser valorizados e respeitados. Você poder ir, sentar, ouvir, é muito diferente. A sua percepção é totalmente diferente. Oxalá, todos trabalhassem assim, de ir ver, porque você realmente consegue se imaginar, ainda que de longe, no lugar daquele, né? Isso é empatia e a gente precisa exercitar isso, porque não tem forma melhor de você enxergar o problema do outro quando você se coloca no lugar dele. Então, só de ver, tem que ser muito insensível para sair de uma situação sem se importar, sem realmente levar aquilo para si. E é isso que eu faço. Eu realmente tenho esse problema. Eu trago pro meu coração tudo que eu faço, assim, eu realmente abraço e vou e caço confusão e brigo, não, bora fazer, bora ajudar. Aí as pessoas têm feito, eu falo o seguinte, quando eu chego aí em algum órgão, fui ao estado, rodei aquilo tudo, as secretarias, falo, olha, eu acho que eles me atenderam, talvez nem porque compraram tanto a minha história, mas para se ver livre de mim. Dá logo o que ela quer, porque ninguém aguenta, porque eu fico e falo, já foi lá, já conhece aquele povo, comunidade e tal, então, tinha que ir lá para ver, e é muito engraçado, mas realmente, as pessoas que me conhecem têm comentado, nossa, você está muito empolgada com esse trabalho, né? Eu falo, eu estou muito empolgada, porque eu realmente gosto de lidar com o povo da zona rural, eu gosto, eu sou da roça. Faz diferença, né? Muito. Acho que a paixão, ela move o cotidiano do trabalho quando a gente, de fato, faz com paixão. É verdade. A presença em loco ajuda a conhecer, ajuda a ouvir a população, ajuda a atender as demandas, né? E vocês, no Ministério Público, têm um outro programa, não sei se é um programa, um projeto, mas que é Vamos Conversar. Conta um pouquinho pra gente. É isso. Então, o Vamos Conversar é mais um projeto que nós temos, que exatamente é onde começa, antes de começar o Raízes, que é ir ao local, né, ouvir a comunidade, poder ali também ver, né, de perto aquilo que é o problema vivenciado por elas, mas também nos acampamentos, nos assentamentos, poder ouvir a necessidade e tentar também trazer soluções ali, autocomposição em locais que têm conflitos fundiários, realmente poder buscar uma solução para aquele problema vivenciado por aquela comunidade, seja ele qual for. Então, a gente tem esse papel de ir, ouvir, a gente senta, ouve, onde for, embaixo da árvore, temos relatos de locais assim, que a gente senta, é onde dá para sentar. A gente senta e escuta. Fundamentalmente, nós ouvimos. Vamos conversar mesmo. Vamos conversar mesmo. É isso. É papo reto. Depois de todas essas visitas, falta municípios ainda? Está terminando? Falta Ulianópolis. Certo. Depois de visitar todos esses espaços, conhecer, de fato, é diferente. Eu sei disso porque, como apaixonada pela comunidade indígena, eu frequento, na medida do possível, as TI, as terras, as casas, gosto de entrar no quintal e ver, porque faz diferença, né? Verdade. A gente volta com aquilo quando a gente escuta o problema, não, mas a gente já liga imediatamente. Então, há uma diferença de demanda entre essas cidades, há problemas que sobressaem mais em determinada área ou em determinadas cidades. Qual é a demanda assim que mais se diferencia entre si? Tem ideia? Olha, o que é comum? A dificuldade de acesso, a questão das estradas, a ausência de políticas públicas lá na ponta, isso é comum a todos os lugares. Infelizmente, né? O acesso à educação no campo também é um fator que ainda é um pouco negligenciado. Sim. Transporte escolar na zona rural ainda é um desafio que, de verdade, eu não imaginava que estava nesse ponto. Pro tempo que a gente vive, realmente eu me surpreendi negativamente com essas coisas. Agora, a degradação ambiental na nossa região aqui no sul e sudeste, ela é um problema maior. Até talvez pelo que a gente tem, né, que é a mineração. Então, realmente, o sul e sudeste aqui, o sudeste do Pará, aqui na verdade, né, a gente tem desafios, problemas que outras regiões já não apresentam. Mas problemas ambientais também é comum a todas as cidades que integram a minha região. E em demasia também? O uso de agrotóxicos, né, a forma de uso abusivo também tem sido um problema. Não detectei em todos ainda, mas a gente tem notícias da ocorrência.
E nós, inclusive, temos um trabalho, né, de combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos, especialmente preocupado com a questão da deriva, que é o fato de alguém usar o agrotóxico e por não fazer esse uso de modo correto ou usar aquilo que realmente não é permitido, ele acaba atingindo a produção do vizinho, da comunidade ao lado e trazendo prejuízos. Então, e além de matar as abelhas, né, que é outra preocupação que eu tenho tido na Promotoria de Justiça. Então a gente tem feito um trabalho que também não é fácil, mas nós temos já atuado e já dá algum resultado, porque locais que antes usavam aviação, hoje já usa outra forma, e considerando o aperto que tem sido dado, eles têm entendido que a situação realmente é grave. E outro dia eu fiz uma reunião e falei, olha, é ruim, é prejudicial para o meio ambiente, para a comunidade, para a saúde humana. Inclusive eu tomei um banho de agrotóxico numa das operações que fiz. Mas, sobretudo, hoje é bem pior para quem faz o uso. Por quê? Porque a lei mudou em dezembro, dia 27 de dezembro de 2023, houve uma mudança na legislação com relação ao uso de agrotóxicos. E houve uma mudança substancial, penas pesadas, multas que foram de 20 mil para 2 milhões, pena de prisão que chega a 14 anos. Então não é brincadeira. E eu tenho dito para os produtores, para todo mundo, olha gente, é assim, você precisa atentar para a consequência, além do prejuízo ao meio ambiente, que a gente vai conseguir reparar em alguma medida, mas sobretudo para a repercussão que isso pode trazer, né, para o seu bolso, para a sua liberdade e para o seu negócio. Então hoje, produzir com respeito mínimo ao meio ambiente é bom para todo mundo, porque a produção dele vai ser valorizada, vai ter valor agregado, porque hoje a sociedade e o mercado não tolera mais quem produz, nem pequeno, nem médio, produtor nenhum que produz agredindo o meio ambiente, ignorando a importância de mantermos a nossa sociobiodiversidade. Por falar em meio ambiente, vamos falar um pouquinho das margens dos rios. Você tem andado por aí, tem visto como a coisa está, e ainda há pouco você falava de um dos lagos que está aí no Palio Canal. Como estão as margens dos rios, doutora? Sofridas. Olha, é um desafio imenso que nós também temos, mais um. As margens dos rios estão devastadas, com muito lixo. As pessoas vão pescar, elas deixam sacolas, deixam garrafas, deixam roupas, deixam todo o lixo para trás. Deixa o mato cortado. Corta o mato, mata os animais, mata por matar. Usa forma de pesca predatória. Depois que mata os peixes, seleciona, deixa jogado. Então, assim, é muito triste. E tem me chamado a atenção porque isso tem aumentado. E é de cada pessoa, é um a um. O grande problema que eu vejo é que, assim, as pessoas pensam assim, não preciso recolher meu lixo porque vão passar e vão pegar. Então, imagine cada pessoa pensando sozinha. É só eu que joguei. Imagine cada um jogando uma lata, uma sacola. Olha a população que nós temos. E é isso que eu tenho percebido. Porque se cada um fizer a sua parte, as pessoas precisam entender que ela faz parte de um todo. E que a conduta de cada um faz diferença. Então, assim, nós precisamos de trabalhar muito a educação ambiental. Das pessoas ao nosso redor, né, conscientizar, sensibilizar para levar o seu lixo, fazer uma separação, para ter aqueles cuidados mínimos que a gente pode ter na nossa casa, à nossa volta. E com relação aos rios é muito triste. Nesse período agora de veraneio, a gente consegue perceber já isso. Assim, é triste porque a pessoa age como se ela nunca mais fosse voltar para aquele lugar. Ele vai passar o fim de semana e deixa tudo lá, segunda-feira está um desastre. Exatamente, e lembrando que aquilo que ele deixa vai se perpetuar aí por 300, 400 anos. Aí imagina todo mundo, e eu me lembro muito bem de um dia, faz anos, né, que eu desci no Rio, e muitos pets. E hoje a gente viu uma diferença desde que foi criado os garis do Rio. Sim. Né, que é um trabalho excelente, então de parabéns, faz muita diferença. Então hoje a gente tem um rio, o nosso rio aqui, relativamente limpo. Mas quando você vai para as margens, que as pessoas, né, realmente acampam e tal, elas deixam um rastro de destruição. E relativamente limpo porque há um investimento em um poder projeto, público, né? Um investimento do poder público em pagar um pessoal que vai recolher o lixo.
que não deixa de ser obrigações e tudo, mas é obrigação minha enquanto cidadão, enquanto turista, enquanto pessoa que vai para a praia, que vai pescar, também é cuidar da minha... Com certeza. Né, da minha Seu atenção. lixo. Sim. Doutora, ainda pensando nas diferenças dessas localidades, nós temos diferentes desafios. Quais são os maiores problemas da degradação ambiental que você encontrou assim? Olha, o desmatamento, a devastação. Eu realmente fiquei chocada com o que eu ouvi outro dia ali numa vicinal, uma castanheira que na minha estimativa ela deveria ter pelo menos uns 500 anos, em cima de um caminhão. Então assim, é inaceitável que no mundo de hoje a gente ainda tenha práticas dessa natureza. Inclusive Marabá entrou essa semana na lista dos municípios que mais desmata. Infelizmente, é um ranking que a gente não se orgulha. O desmatamento tem sido um dos maiores problemas que nós temos. E a mineração também, né? Porque a mineração ela também tem deixado um rastro de destruição. Porque tanto o desmatamento quanto a mineração tem os que fazem dentro da legalidade e os que fazem pior ainda dentro da ilegalidade, que não fica um imposto, que não fica nada, um benefício nenhum para a região. Quando eu falo da mineração, eu falo da prática, né, ilegal. Sim. E hoje todo mundo resolveu cavar o seu terreno, o seu quintal. E isso, infelizmente, tem sido uma realidade no nosso meio. E para as margens de rios, então, deve ser um desastre. É um desastre, inclusive, porque contamina rios e igarapés. E nós estamos com diversas igarapés aqui na nossa região já contaminadas, inclusive por mercúrio. Olha aí a situação, né? Bem, isso, doutora, não se pode mensurar a diferença de quem lê em um papel e de quem vê em loco isso, né? Às vezes eu pego algumas literaturas e você vê... Quando você vê o pesquisador escrevendo, você sabe nitidamente se ele veio fazer a pesquisa em loco ou se ele leu o que os outros dizem, né? Se ele, a partir do que me dizem, eu vou escrever, ou se ele estava lá. Então, essas pontuações tuas, elas nos dão bastante, claro, causam um impacto, mas nos dão uma noção mais completa da realidade, porque tu ainda estás andando em todo esse território, né? São 23 municípios, e se a gente pegar 23 municípios no estado do Pará, na nossa região, para o estado do Pará é feio, para a nossa região muito pior, né? A coisa está bem feia. Pontuando a importância da agricultura familiar e a relação com a sustentabilidade e a educação ambiental, que você começou a tocar no assunto, né? Me conta um pouco sobre essa relação. Como é que a gente pode pensar a sustentabilidade, educação ambiental, agricultura familiar, esses pequenos agricultores que, em grande medida, nem têm consciência do poder que eles têm na mão. Exatamente, você falou tudo. O grande problema é que essas pessoas, elas não sabem o poder que elas têm e da importância do papel de cada um. E por isso que, mais uma vez, é importante irmos a essas famílias para poder conversar, porque até então eles se acham, eu sou só uma aqui que trabalho, produzo, né, para sobreviver. Ele não consegue ter noção, e isso me causou, assim, um certo espanto, porque eu achava que eles tinham uma consciência dessa importância, mas eles não têm. Eles não têm consciência da importância do seu papel, né, de que a atividade deles pode contribuir assim, drasticamente para a melhoria, não só da nossa qualidade de vida, mas do planeta de modo em geral. Eu tenho trabalhado isso também, né? Porque o que é importante? Eu falo, olha, você tem que produzir bem, né? E produzir bem é produzir mais no menor espaço de tempo e também produzir observando minimamente práticas que não conflitam com o meio ambiente, para que você possa não só poder ganhar dinheiro, vender bem, mas você também vai agregar valor ao seu produto. Se você tem um menor espaço, eu vi nas postagens de vocês e achei incrível. O senhor dizendo que cria peixes e maracujá, me parece num espaço tipo 50%, 100%. Você consegue menos espaços, maior produção. Imagina para quem tem uma terrinha bem maior que isso, dá para fazer muita coisa. Peixe, maracujá e abelha, que ainda tem o mel. Então, a ideia é que todo mundo que produz, eu tenho induzido a colocar abelhas. Por quê? Porque as abelhas, elas potencializam de 35% a 40% a produção com a polinização. Então, elas vão melhorar a produção. E ainda vão gerar renda, elas trabalham para você, não cobram nada, ainda te dá mel.
É maravilhoso. Então a gente tem um projeto, né, de meliponicultura, que é a abelha sem ferrão, que tem sido realmente assim um fator que tem agregado muito, porque sem as abelhas a gente nem come. As abelhas são essenciais para a nossa sobrevivência, porque elas polinizam, é o que faz melhorar a produção. Mas as pessoas também não sabem disso. Então a gente tem, né, tentado convencer os produtores a também criarem abelhas para melhorar a produção, tanto da geração de renda, porque o mel hoje também é uma boa fonte de renda, sim, quanto para a manutenção do meio ambiente e para melhorar a produção. Produção de alimentos, né? Doutora, o Ministério Público com a Casa da Cultura tem uma parceria linda do Reviver e do Saran. Mas eu puxo sempre por Reviver porque é nas comunidades indígenas. E nós estamos falando de abelha, eu vou puxar aqui para as abelhas, na verdade. Desde 2018 nós começamos a levar uma média de 1.300 mudas, alguns anos mais que 1.300, já chegamos a 1.650. Isso depende muito, em parceria com a SEAGRE tem sido incansável nessa parceria, e isso depende muito do tamanho daquele saquinho de muda. Quando já é um saquinho maior, né, já daquele maiorzão assim, a gente consegue no máximo 1.200 mudas dentro do caminhão. O caminhão vai lotado todo ano. Mas quando é aquele saquinho menor, tipo esta xícara aqui, um pouquinho maior, então a gente consegue levar 1.650, 1.670, né? Mas, e a comunidade da aldeia Sororó, o Suruí, tem lá um viveiro que eles pegam essas mudinhas que ainda estão bem menorzinhas e cuidam delas. Acho lindo isso. Mas de 2018 para cá já foram plantadas mais de 5.000, 6.000 mudas, né? E esse ano eu vivenciei uma experiência incrível, eu já falei aqui, mas eu não me canso de falar, vou falar de novo, porque eles plantaram muito pau preto ao redor da aldeia, nos quintais para todo lado, e na frente das casas muito pau preto. E esses pau pretos já estão grandes, de 2018 para cá, 2019, todo ano eles foram plantando, e estão com muita floração. E eu cheguei lá uns 15, 20 dias atrás, um barulho, eu pensei que era algum drone que estava subindo de tanto barulho. E aí nos demos conta de que eram abelhas em função do pau preto. Que maravilha. Lindo! E aquele monte de abelha assim pelos meios das pernas da gente. Eu queria ficar debaixo de um pau preto para conversar, eu não conseguia, ir para outro, querendo sombra, mas as abelhas não deixavam. E aí a gente tem todo um benefício para o meio ambiente em função disso. Que espetáculo! Olha só que coisa boa. Devia ter me mandado o vídeo, hein? Eu filmei, eu vou procurar isso. Ah, pois me mande, eu faço questão. Viu só como não tem segredo? E eu fui lá, logo no começo, e eles reclamaram, não tinha uma abelha. Eles até então, eles tinham abelhas, e aí houve um lançamento de agrotóxicos, e eles perderam todas as colmeias. Falei, então vamos recomeçar. E então começamos, né, fizemos novamente 2 cursos através do Senar, que tem esses cursos, e também em parceria com a Secretaria de Obras, confeccionamos as caixas de abelhas e levamos. E olha, as abelhas já estão lá. E aí a gente vê a diferença, né, do ambiente que realmente é propício, e ali, como tem muita vegetação, é o lugar perfeito para elas. E verifique que o benefício que isso tem, além de melhorar, que eles também têm produção, lá tem mandioca, tem banana, então vai melhorar a produção deles, e vai ainda ter a produção do mel. E sem falar na polinização da própria floresta, sim, então que vai realmente melhorar. Mas foi isso que me encantou, quando eu vi aquela quantidade de besouros, de tudo, sabe? E aí eu, de repente, gente, isso aqui é um benefício para os animais na floresta que vão ter mais comida, porque as plantinhas, né? Para o macaquinho, para tudo. Eu fiquei assim encantada com aquilo. Então, assim, todo o meio ambiente ganha, né? Inclusive os animais, porque melhora a produção de tudo. Então vai ter mais frutos para os animais se alimentarem. É geral, né? Nos atualize sobre os projetos sustentáveis. Está aumentando? Você anda por aí, você conversa com empresas, você conversa com ONGs, você conversa com a administração pública. Tem aumentado projetos pensando em sustentabilidade ou ainda é ínfimo diante de tamanha? Olha, essa é uma boa notícia. Tem aumentado consideravelmente. Hoje, essa preocupação com o meio ambiente, ela realmente chegou para ficar.
E isso foi, em grande parte, alavancado pelo movimento da COP30, né, que nós vamos sediar, mas também pelos sinais que o planeta tem dado por si só, aí, né, com as alterações climáticas que nós temos vivenciado. Então, sim, as pessoas estão mais despertas para isso, e é muito claro a preocupação que as empresas, as ONGs, de modo em geral, têm tido, e o próprio poder público com a produção sustentável. Isso é uma coisa boa. Temos muito a melhorar, sem dúvida, mas já é um grande passo, porque isso também, além de tudo, é uma exigência, como eu disse antes, do mercado. Hoje, realmente, ninguém quer comprar um produto, né, que não tenha ali um respeito mínimo ao meio ambiente. Então, as pessoas, ainda que não gostem tanto, elas vão ter que aderir, vão ter que rever suas práticas para poder sobreviver. Continuar no mercado. Exatamente. Então, isso é bom. Ainda que elas sejam movidas por outra motivação, o importante é que o resultado chegue, o meio ambiente agradece. Concordo. Doutora, recentemente recebestes a honra da Ordem ao Mérito Judiciário, né, concedida pela Associação Internacional dos Embaixadores da Paz no Brasil. Qual experiência ou quais experiências você pode compartilhar conosco que te marcou nesse percurso até chegar nessa premiação? Nossa, são tantas. Essa premiação foi uma grata surpresa. Quando eles me procuraram, eles falaram: nós andamos pesquisando e verificamos que você tem tido uma atuação muito proativa junto às comunidades, e aí achamos que a senhora realmente é digna desse reconhecimento. Mas tem uma situação que me marcou, que foi numa comunidade indígena, que nós temos atuado. Depois da minha primeira visita, não, assim, o clima não foi muito bom, porque eu tenho um problema, eu falo a verdade. Então, a conversa, eles queriam que eu chegasse, eu cheguei lá e, assim, falei, né, qual era o meu objetivo, que era ajudar, mas que é uma via de mão dupla e que eu não estava ali para prometer nada, que para poder ajudá-los eles precisavam ter um comprometimento. Tirei de alguma zona de conforto. E eles não estavam acostumados com isso, só com pessoas que vão, prometem, só passam a mão na cabeça. Não que eu não faça, mas eu falo, eu sou igual a mãe, eu bato e assopro. E aí, foi bem tenso esse primeiro dia e tal. Mas aí eu não desisti deles, até porque estavam numa situação muito complicada, muito difícil. E aí, já na minha segunda vez, eu voltei, já levei algumas coisas, os projetos e tal. E quando foi na terceira vez que nós fomos à comunidade, e já tínhamos feito curso de meliponicultura, levado caixas, muda de mandioca, feijão, milho, arrumado a estrada. E aí ela falou, estávamos lá e uma das mulheres, né, ela: eu quero falar, e ela nem era de falar. Ela começou a falar e ela falou: olha, muita gente vem aqui e tal, nós recebemos muitas visitas, mas... E começou a chorar. A senhora olhou para a gente de uma forma que ninguém nunca olhou. Aí eu não entendi muito, né? Assim, eu fiquei assim, mas ela também comecei a chorar porque eu fiquei realmente comovida. E ela falou: a senhora nos tirou da situação de conforto, nos fez sentir gente, nos mostrou que a gente tem condição de produzir, de trabalhar, e isso trouxe de volta a nossa dignidade. Isso realmente me deixou assim bastante impactada. Então, as pessoas, a gente trabalha, faz bem para todo mundo, né? Porque é algo que te faz bem para o corpo e para a mente, né? Se você produz, você trabalha, você se sente valorizado, se sente útil, você vê que você é capaz. Então, assim, o que eu tenho falado: olha, quer trabalhar, quer produzir? Então me chama, mas se não quiser, não me chama. Simples assim, né? Doutora, nós temos a parceria, a Casa da Cultura tem a parceria já há um bom tempo, né, com o Ministério Público, mas assim, à frente, representando o MP, a gente tem você, a doutora Josélia e o doutor Eric, que tem assim abraçado o projeto Saran e o projeto Reviver. Fala um pouquinho pra gente do teu ponto de vista aí do MP, de projetos, da importância de projetos para o meio ambiente como o Saran e o Reviver. Olha, tem sido extremamente prazeroso, gratificante, produtivo essa parceria com a doutora Josélia, que é do meio ambiente, que além de ser uma amiga querida, é uma promotora de justiça que realmente me inspira, e do doutor Eric, que também é inspirador,
trabalhador, ligado, assim como eu, aceso, cheio de ideias. Tem sido uma parceria maravilhosa. E eu tenho visto, assim, como é importante esse trabalho de parceria e também com projetos. Eu costumo dizer que o que nós temos conseguido com projetos e parcerias, e essa paciência de ouvir, de pedir, de conseguir sensibilizar as pessoas, né, os parceiros. O que nós temos conseguido aí em 11 meses, eu não conseguiria aí em 20 anos de processo, brigando com ação civil pública, eu não conseguiria. Então, e tem sido maravilhoso. E o projeto, tanto o Saram quanto o Reviver, tem deixado uma lição para nós de que a gente consegue fazer alguma mudança e de que a parceria ela é indispensável. Ninguém trabalha sozinho. Eu costumo falar, olha, tem espaço para todo mundo. Geralmente é difícil trabalhar assim, às vezes, com muitas pessoas, porque tem a questão do ego, às vezes um é mais vaidoso, né? Isso é do ser humano, né? E eu sempre falo, olha, tem espaço para todo mundo brilhar. Ninguém faz o trabalho do outro. E você sozinho não consegue o que nós faríamos juntos. Então eu tenho chamado, despertado para isso, para a importância de buscar parcerias, de modo geral, com o Estado. Todo mundo tem algo a oferecer, tem algo a contribuir. E isso tem feito a diferença, especialmente nos nossos projetos. Sim. Doutora, estamos quase encerrando. De tudo que a gente conversou, ficou alguma coisa que você quer colocar, que você quer deixar uma palavra para a sociedade, para os parceiros, enfim? Olha, eu quero dizer que nós não podemos desistir, né? Tudo que nós fazemos tem sempre um percentual ali de erro ou de insucesso, mas que a gente deve se apegar àquilo que tem dado certo. Eu falo isso para mim todo dia, tá? Para eu poder continuar aí com disposição para continuar. E de que é importante, e de que as pessoas, tem muita gente que precisa de ajuda. Às vezes elas costumam ser julgadas, quando na verdade elas deveriam ser escutadas. Entendeu? E ajudadas. Então as pessoas precisam, dê a mão. E às vezes nos custa tão pouco ou quase nada. E isso para mim tem sido muito marcante. Eu falo, gente, a pessoa fala assim, meu Deus, mudou minha vida, mas o que aquilo me custou? Eu falei, gente, mas eu nem fiz nada. Tanto que, por exemplo, essa questão do projeto, eu nem tinha me dado conta. Eu falei, mas eu estou fazendo só meu trabalho. Ela falou, não, mas a senhora mudou a minha vida. E foi. Que coisa maravilhosa, né? Então aí eu me falei, realmente, isso é importante. E isso me deixou, olha, então vamos chamar mais gente, vamos expandir, já que tem dado certo e mudado a vida de tantas pessoas. Quando eu fui ser promotora, eu queria mudar o mundo. Eu não consegui mudar o mundo, mas eu tenho ficado feliz por ter conseguido, estar conseguindo mudar a vida de algumas pessoas. Então isso é motivador. É porque nós damos o valor a coisas diferentes, né? O que é extremamente importante para mim não é tão significativo para você. E para mim, às vezes, aquela mudinha de planta que você me deu, aquele pezinho de jambo, aquele pezinho de carambola, tem toda uma significação que vai me impulsionar para a vida. Essa é a diferença. É com pequenas ações que a gente muda, né? Verdade. Muito bom. Pessoal, muito obrigada. Estamos encerrando o nosso mês falando sobre o meio ambiente, encerrando também o nosso podcast de hoje. Esperamos você no mês de julho para uma nova temática.